Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa de crochê extremamente fácil. Vocês vão ficar impressionadas o quão fácil é fazer essa bolsa. Então, se já de cara você gostou desse vídeo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum tutorial, comenta um coração aqui embaixo, agora no início mesmo, para você estar me apoiando. E compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga crocheteira ou naquele grupo de crochê que você faz parte. Dessa forma, você já vai estar me ajudando bastante. Todas as informações dessa bolsa, como medidas, peso e os acessórios e fio utilizado, estarão na aula até o final. Então, eu indico que primeiro você assista a aula, depois você tenta reproduzir ela, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não conferiu o último vídeo do canal, ficou maravilhoso. Eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você ir conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, amanhã nós temos uma aula maravilhosa, exclusiva para vocês. Então já se inscreve para não perder. Eu vou deixar passando aqui a foto dos dois últimos modelos que nós tivemos por lá. E se você quiser fazer parte, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro, ao lado do nome do canal, ou no link que eu vou deixar aqui na descrição. Essa bolsa não ficou muito pequena não, pessoal. No final da aula eu vou passar as medidas para vocês, ó. E claro, você pode fazer as adaptações que você achar necessárias. Se você fizer esse modelo, me marca lá no Instagram que eu tô muito ansiosa para ver. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar uma média de 1 novelo e meio do fio de malha premium da Fios Guarani. Vai ser um pouco menos, tá, pessoal? No final da aula eu peso para vocês verem qual o peso que ela ficou já com os acessórios, tá? Cada novelo tem 140 metros, esse fio tem 27 milímetros. Eu vou deixar aqui o site na descrição, nós temos cupom de desconto, que é FIOSTATA10, e vocês ganham 10% de desconto. Também vou deixar a loja oficial da Shopee, mas aí não tem cupom de desconto, tá bom? A cor que eu vou utilizar nessa aula é a lilás. Vou usar uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura, um par de alças trapézio lá da loja Matilda, olha que linda, um botão imantado de 18 milímetros, e aqui eu tenho uma alça de 1 metro, olha que linda. Também da loja Matilda. Vou deixar o link dos acessórios também na descrição. E na loja Matilda nós temos cupom de desconto. O nosso cupom é TATA, T-H-A-T-A, tudo maiúsculo. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 19 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de comprimento, você vai seguir aumentando de 2 em 2 correntes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar 19 correntes. Fiz aqui 19 correntes, deixa eu medir. 19 correntes ficaram com 16 centímetros. Lembrando que esse não é um comprimento final da nossa bolsa, tá? Então, nós temos aqui as correntes, vamos virar e trabalhar nessas ondulações que nós temos atrás de cada corrente. Então, eu vou pular essa primeira ondulação e a partir da segunda, eu vou trabalhar ponto baixo. Então, eu entro aqui na segunda ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das duas. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das duas. Vou na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das duas. Fizemos aqui 3 pontos baixos. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei, fiquei com um total de 18 pontos baixos e em todas as carreiras nós precisamos ter 18 pontos, tá bom? Sempre que a gente for finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente. Vou tirar minha agulha aqui, vou entrar por cima e no meio do último ponto baixo que eu fiz, pegar esse pedacinho de fio e passar pra cima, pra gente ir arrematando ele.
Volto aqui a agulha na minha laçada e viro o meu trabalho. Agora, você só vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, por isso que em todas as carreiras precisamos ter 18 pontos. Então, entra aqui nesse ponto onde você trouxe o fio pra cima, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto aqui, ó. Coloco esse pedacinho de fio aqui em cima, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Então, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegarmos no último ponto, ó. E aqui você faz o seu último ponto baixo. Fiz aqui a minha segunda carreira. Como eu falei pra vocês, sempre que finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente. Se você fizer a quantidade certinha de pontos, olha, vai subindo reto. O crochê, ele é moldado, pessoal, então, vai arrumando o seu trabalho, se ele tá pra cima, vai ajeitando ele pra ele ficar reto, tá? Vou virar o meu trabalho e agora é só repetição. Entro no primeiro ponto, faço ponto baixo. Vou no segundo ponto, também faço ponto baixo. Vou no próximo ponto e também faço ponto baixo. Então, a partir daqui, você só vai fazer carreiras de pontos baixos e de volta. E assim que você tiver a altura que você deseja, você volta aqui pra gente continuar. Fiz aqui 35 carreiras. E de altura ficou com 39. De comprimento, ficou com 19,5. Agora, nós vamos fazer o acabamento em volta, fazendo pontos baixos. Deixa eu aproximar vocês aqui. Então, aqui, ó, eu já fiz o último ponto baixo, eu vou trabalhar uma corrente e eu vou voltar nesse mesmo ponto onde eu fiz o último ponto baixo, vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Então, aqui na ponta fica um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos baixos, para fazer essa curva aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar nessa carreira aqui, ó, pegando nessas 2 alcinhas. Nessa carreira, nós vamos trabalhar pegando nessa alcinha. Nessa carreira, a gente entra nessas 2 alcinhas e nessa carreira, a gente entra pegando nesta alcinha. Peço desculpa, pessoal, pelo barulho externo, tá? Aí, é legal agora, ó, você já dá uma arrumadinha no seu trabalho pra ele não ficar torto, tá? Então, vamos lá. E essa bolsa, ela é muito fácil justamente porque é um ponto muito básico do crochê, né? Então, eu entro aqui nessas 2 alcinhas e vou trabalhar um ponto baixo. Não faz esse ponto baixo muito folgado, tá? Agora, eu vou entrar nessa alcinha aqui, sozinha, e faço um ponto baixo. Vou entrar nessas 2 alcinhas e trabalho ponto baixo. Entro nessa alcinha aqui sozinha e faço ponto baixo. Tá vendo, ó? Ó, voltei aqui rapidinho pra mostrar uma coisa pra vocês. Aqui eu fiz de um jeito, aqui eu fiz de outro, olhem só. E aqui nessa carreira, em vez de eu pegar nessa alcinha, eu entro aqui, ó. Tá vendo? Em vez de entrar nessa alcinha, eu entro aqui. E faço ponto baixo. Aqui, pegando nas 2 alcinhas, eu faço ponto baixo. E aqui, em vez de eu pegar nessa alcinha aqui, eu entro aqui, ó. E faço ponto baixo. E aí, ó, olhando aqui, eu gostei mais desse jeito do que desse que eu pegava só em uma alcinha, tá vendo? Então, eu vou seguir desta forma e aqui você pode decidir qual você prefere. E a gente se encontra aqui na ponta. Cheguei aqui na ponta. Agora, nós vamos entrar nessas 2 alcinhas das correntes aqui, ó. Entro aqui e trabalho um ponto baixo. Uma corrente. Volto no mesmo ponto e trabalho mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Ó, pra ficar assim.
Agora aqui, ó, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada corrente, ó. Até chegarmos na próxima ponta. Cheguei aqui na ponta e vamos repetir o que fizemos nas outras pontas. Então, eu já tenho um ponto baixo, eu vou fazer uma corrente e aqui onde eu trabalhei esse ponto baixo, eu vou colocar mais 2. 1 e 2. Assim, ó. Agora, aqui, vamos repetir o que fizemos do outro lado. Entra aqui nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo e arrumo já o meu trabalho. Agora, aqui, eu vou vir, em vez de entrar aqui, ó, eu vou entrar aqui, ó, entre essa carreira e essa, eu vou entrar aqui e faço o ponto baixo. Aqui, ó, eu entro nas duas alcinhas. Trabalho ponto baixo. E aqui, entre esta alcinha e essa, eu entro aqui, ó. Tá vendo, ó, como é simples? E então, vamos fazer isso até chegar aqui na ponta. Fiz aqui, ó, ponto baixo, cheguei na outra ponta. Agora, aqui, ó, eu vou adicionar mais um ponto baixo, uma corrente. E o outro ponto baixo vai ser esse daqui, então não preciso fazer. Agora, vou cortar aqui o meu trabalho. Puxo. Vou vir aqui nessas duas alcinhas e levo meu fio lá pra trás. Entra aqui, ó, nessa alcinha de cima da corrente e leva o fio pra trás. Fica assim. E aqui atrás, a gente vai passar esse pedacinho de fio que sobrou dentro de alguns pontos. Vou passar pra cá, ó. E depois é só passar um pingo de cola na ponta desse fio. Ou, se você preferir, você pode fazer também uma costura simples, tá? Não deixa muito apertado e não precisa passar por muitos pontos. Se quiser, pode até descer pra cá assim, ó. Como você preferir, tá? Agora, eu vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. Deixa eu só tirar o zoom aqui. Ó, então, ficamos aqui com 36 carreiras, tá? Daqui até aqui, porque conta uma a mais que nós fizemos. De altura, o nosso trabalho ficou com 40 centímetros. E de comprimento, 22 centímetros, tá bom? Agora, nós temos que fazer o fio transpassado aqui, ó, pelo nosso trabalho. Então, aqui, a gente separa uma parte do fio. E nesse momento, pessoal, não tem uma quantidade certa, tá? Ó, se precisar de mais depois, a gente costura junto, une aqui, né? E eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Se você não tiver, você pode usar de crochê. Ó. Vamos começar aqui. Eu vou entrar de baixo pra cima, saindo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Puxa o seu fio e deixa uma pontinha sobrando, tá? Ó, deixa essa pontinha aqui sobrando. Agora, você precisa arrumar o seu trabalho e deixar essa parte lisa pra cima. Essa parte aqui, ó, com essa divisão, você deixa pra baixo. Você vai pegar e vai entrar nesses gominhos que tem aqui, ó. Tá vendo? E vai passar o seu fio. Aqui, o que vai dar mais trabalho é você deixar ele sempre arrumado, tá?
não é nem você só passar ele aqui. É de fato você deixar ele arrumado, ó. Tá vendo, ó? Deixei aqui arrumado. Vamos nos próximos. E passo o fio aqui por baixo. Não puxa muito, tá? Vamos nos próximos aqui, ó, nos dois. Você pega só nesses gominhos, ó. Deixa eu até pegar uma outra agulha aqui, ó. Somente nesses gominhos aqui, ó, que você entra pra passar esse fio, tá? Só neles. Deixa eu só... Tava prendendo aqui na tesoura aí, na agulha. Deixa eu pôr eles pra lá. Aí, ó, uma dica, você... Deixa eu só desarrumar aqui. Você viu que tá chegando aqui, ó? Você já segura o seu fio reto, porque aí já vai arrumando ele, tá vendo? Olha que legal. Agora, nesses dois aqui. Então, vamos fazer isso aqui tudo até chegar nesse último... Opa! Nesse último aqui, tá bom? Cheguei aqui em cima, ó. Olha como que ficou até o momento. Agora, se você reparar, aqui, ó, vai ficar uma carreira sem trabalhar. Tá vendo, ó? Você vai trabalhar só até aqui. E essa última fica sem trabalhar. Aqui você tem duas, e só uma pode ficar sem trabalhar. Essa daqui você tem que trabalhar. Então... Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar nessas duas alcinhas aqui, do ponto baixo, e vai passar o fio. Opa! Ele também tem que passar bonitinho, tá? Isso, ó. Aí, você passou nesses dois, você vai agora pra carreira do lado, ó. Aqui, aqui. E passa o fio. Aí. Não repuxa muito, tá? Olha só, então você trabalhou aqui e essa daqui vai ficar livre. E agora, vamos seguir o mesmo padrão até chegarmos aqui embaixo nesse último pontinho, tá? Cheguei aqui. E agora, precisamos passar para essa fileira aqui, ó. Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho... E no próximo, e passo o meu fio. Então, não tem segredo. O que você fez lá daquele lado, pegando em duas alcinhas do ponto baixo, aqui você pega nesse gominho aqui, que a gente já tá trabalhando normalmente. Aí, fica assim, ó, não puxa muito, tá? Ó, assim tá ótimo. E agora, nós vamos repetir por essa fileira todinha. Chegando aqui, ó, você vai pegar nessa alcinha e nessa alcinha aqui, ó. Tá vendo, ó, de ponto baixo. Igual você fez desse lado aqui, ó. Deixa eu fazer por aqui pra vocês verem melhor, ó. Nossa, pessoal, mil desculpas pelos barulhos, viu? Tá vendo, ó? Aqui você pegou essas duas alcinhas, aqui você vai pegar essas duas alcinhas. Então, é bem simples. Fez até aqui, você vai entrar daqui pra lá, pegando nessas duas alcinhas, vai descer aqui, ó, nessa fileira. E chegando aqui, ó, você vai passar o seu fio pra esse lado aqui
e vai seguir o seu trabalho até preencher todas as carreiras aqui, ó, todas as fileirinhas até essa última aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, por toda a nossa bolsa, por todo o comprimento, ó. Agora, eu vou levar aqui pra trás essa sobra de fio. E agora, eu vou passar esse pedaço de fio dentro de alguns pontos. E depois, eu vou passar um pingo de cola, mas você pode também fazer uma costura simples, tá? Na ponta desse fio, pra não soltar. E a mesma coisa você vai fazer com um pedacinho de fio lá do início aqui, ó. Você vai passar ele dentro dos pontos e depois vai passar um pingo de cola ou fazer uma costura simples. Finalizei, então, o corpo da minha bolsa. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio. E com o auxílio de marcador, se você não tiver, você pode pegar um fio de outra cor. Você vai prender aqui as pontas para ajudar a identificar onde tá a nossa lateral. Como que nós vamos fazer, né? Deixa eu pegar o outro marcador aqui. Prendi aqui, ó. Daí, a gente precisa deixar bem retinho aqui. E aqui, ó, você vai dar uma leve amassada. E antes, vamos ver se tá certo, ó. Você pode até pegar aqui, ó, e ir moldando já a sua bolsa. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Quanto maior a sua largura de bolsa, mais você tem que ir amassando aqui pra ir aumentando, tá? Assim, pra mim, tá ótimo. Só verifica se tá certinho aí. E vamos contar quantos pontos nós temos na lateral, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos 7 pontos aqui, então, vamos trabalhar 7 carreiras para iniciar a... 7 carreiras não, me perdoem. 7 correntes para iniciar a nossa lateral. Vou iniciar a minha lateral com 7 correntes. Faço aqui a minha laçada inicial. E vou fazer aqui 7 correntes. Fiz aqui 7 correntes, que ficaram medindo 6 centímetros. Nós temos as correntes, agora nós vamos virar e trabalhar nas ondulações que nós temos, igual nós fizemos para iniciar o corpo da nossa bolsa. Então, vou pular a primeira ondulação, entro na segunda e trabalho ponto baixo. Vou na próxima ondulação e também trabalho ponto baixo. Vamos trabalhando um ponto baixo em cada ondulação, até chegar na primeira corrente que nós fizemos, ó. Já tô chegando aqui. E eu fico com um total de 6 pontos, porque eu pulei a primeira ondulação. Agora, para finalizar a carreira, sempre vamos fazer uma corrente. Eu vou tirar aqui a minha agulha. Eu vou entrar aqui no último ponto, vou passar esse fio pra cima pra gente ir arrematando. Vou virar o meu trabalho. Agora, nós vamos trabalhar pegando apenas nas alcinhas de trás, tá bom? Então, entra aqui nessa alcinha de trás, a primeira é onde eu trouxe esse pedaço de fio pra cima. E faço ponto baixo. Vou no próximo ponto, na alcinha de trás, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Vou no próximo, na alcinha de trás, e faço ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto, pegando na alcinha de trás. Cheguei aqui no último, ó. Entra nessa alcinha e faz ponto baixo. Pessoal, uma atenção, tá? Em
todas as carreiras, vocês precisam ter 6 pontos, tá? Nem a mais e nem a menos. Faço uma corrente para finalizar a minha carreira, viro o meu trabalho. A partir daqui, você vai pegar na alcinha de trás, em uma alcinha que tem bem embaixo, nessas duas alcinhas. Pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Entra na alcinha de trás, entra na alcinha de baixo e faz ponto baixo. Olha como é simples, ó. Pega duas alcinhas e faz ponto baixo. Esse ponto, ele fica bem estruturado, tá? Provavelmente vocês já conhecem, porque ele é bem famoso. Agora, vamos pro último ponto aqui, ó. Entro nessa alcinha e faço ponto baixo. Faço uma corrente, viro meu trabalho. E a partir daqui, só vai fazer isso. Pega na alcinha de trás e na alcinha de baixo. Tá vendo? E essa aqui, ó, você deixa. E faz ponto baixo. Pega na alcinha de trás, pega na alcinha de baixo, essa alcinha que a gente deixa. E faz ponto baixo. Pego na alcinha de trás, pego na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Vamos fazer isso por todos os pontos e em todas as carreiras eu fico com 6 pontos baixos, tá, gente? Cheguei aqui no último, ó. O último, ele sempre tem essa alcinha aqui escondida, ó. Tá vendo? Então, você vai pegar nela e aqui na de baixo. Então, aqui, ó, só você olhar de cima que você vai ver ela. Essa e essa já entra meio que automaticamente a agulha, tá? Faz o ponto baixo, finaliza com uma corrente, vira o seu trabalho e segue fazendo desta forma até alcançar a altura da sua bolsa. Entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Esse ponto aqui, pessoal, eu não vou contando quantas carreiras eu tô fazendo. Eu vou colocando lá na lateral e vendo se já deu a altura. Então, eu vou fazer aqui e mostro pra vocês o tamanho que ficou. Fiz aqui algumas carreiras até da altura, ó. Eu medi certinho aqui. Deixa eu pegar a minha fita pra falar pra vocês a altura e a largura que essa lateral ficou, tá? Então, de altura, ela ficou com 15 centímetros e de largura, 7 centímetros, tá? Agora, você vai tirar aqui um pedaço do fio, vai separar uma parte do fio pra gente fazer a costura. Se você quiser, nem precisa cortar, tá? Mas eu já vou cortar já. Pronto. E agora, vamos aplicar essa lateral na nossa bolsa. Tô aqui com a minha bolsa e com a minha lateral. Vou tirar aqui um marcador. Vou puxar um pouquinho esse fio. Vou entrar aqui na primeira alcinha, nas duas alcinhas, ó, no primeiro ponto. Passo esse fio pra cá. Vamos fazer a costura dessa lateral com pontos baixíssimos. Então, eu entro no próximo ponto nas duas alcinhas, entro em uma alcinha na lateral, fico com 4 alcinhas na agulha, 1, 2, 3 e 4. Pego o fio que vem do novelo, peraí. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 4. Estico um pouquinho aqui a laçada da agulha. Vamos no próximo ponto, nas duas alcinhas. Entro em uma alcinha na nossa lateral, fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 4. Dou uma esticadinha de novo. Arrumo aqui. Entro no próximo ponto, nas duas alcinhas. Entro em uma alcinha na lateral, fico com 4 alças na minha agulha e passo o fio que vem do novelo dentro das 4. Tá vendo? É só isso que você vai fazer. Se você quiser, o que você pode fazer? Você pode pegar o marcador e prender aqui a lateral na bolsa
pra ficar mais fácil você não costurar errado, tá? Ó. Assim, tá vendo? Então, vamos seguir desta forma, costurando em ponto baixíssimo, até ter costurado toda a nossa lateral. Costurei aqui a minha lateral, olha só como que fica. Tá faltando o último ponto aqui que eu vou fazer junto com vocês. Costura no ponto baixíssimo, olha que delicado que fica esse acabamento. Ó, esse lado ainda não tem o acabamento e esse lado já tem, fica bem bonito, né? Finalizou aqui a costura, pode puxar aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte. Pode entrar aqui, ó, nessas duas alcinhas de cima. E no último ponto que você fez o ponto baixíssimo aqui na lateral. E agora, eu vou passar esse pedacinho de fio com o auxílio da agulha de tapeceiro dentro dos pontos, igual nós fizemos no corpo da bolsa, tá? Se você não tiver agulha de tapeceiro, você pode passar também com a de crochê, tá? Agora, você vai repetir a mesma coisa do outro lado, com a mesma quantidade de pontos. Aqui tá faltando ainda eu colar, tá? Com a mesma quantidade de pontos e a mesma costura. Então, eu vou fazer aqui do outro lado e volto com vocês. Nossa bolsa está pronta com as laterais, né? Ó, fica uma bolsa bem funda, tá, gente? Ela não fica pequenininha, não. O que eu gosto muito de fazer é dobrar aqui as laterais pra dar esse efeito. Aqui, ó, eu acho que fica bem mais bonito. E eu fiz a costura exatamente igual, tá? Agora, vamos aplicar os acessórios. O primeiro acessório vai ser o nosso botão de imã de 18 milímetros. A costura, pessoal, ela é muito individual. Cada um gosta de costurar de um jeito, né? Então, você pode fazer a costura que achar melhor. Ó, hoje, pra costurar, eu vou utilizar linha de costura comum e também agulha de costura. Então, o que que eu faço? Eu entro aqui no primeiro furo e eu passo de 2 a 3 vezes por ele, pra garantir que vai ficar bem firme, tá? Ó, então, aqui eu passei uma vez, volto no mesmo furo, passo a segunda vez, volto no mesmo furo, passo a terceira vez. Agora, eu entro aqui e vou sair lá embaixo, perto do próximo furo. Eu entro no próximo furo, saio aqui pra fora. Não pode esquecer de centralizar, tá? O seu botão. Aí, faço mais 3 vezes aqui. Vou pro próximo, faço 3 vezes, vou pro último e faço 3 vezes. Aí, eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês como que eu arremato, tá? Passei a linha aqui em todos. Esse daqui ficou mais separadinho, mas eu passei 3 vezes também, tá? Agora, eu faço assim, ó. Eu entro aqui em um lugar que vai ficar escondido, né? Esse acabamento. Entra aqui, passa a agulha, segura aqui, ó, o seu fio e vai passar 3 vezes aqui dentro a agulha. 1, 2 e 3. Puxa tudo. Pode puxar devagar que dá certo. Agora, vamos cortar. E aí, você empurra um pouco aqui pra dentro, pra não ficar aparecendo. Olha como fica aqui fora e aqui dentro. Agora, você vai colocar aqui o seu botão imantado.
Aperta a sua bolsa pra você ver aonde você vai colocar, opa, o outro. E aí, pra costurar, você repete a mesma costura que você fez desse lado aqui. Então, eu vou fazer do outro lado e volto com vocês. Apliquei o meu botão, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ficou assim. Agora, vamos aplicar as alças. Vou iniciar aqui na minha alça. Essa parte que tem aqui, ó, essa separação, tá vendo? É onde nós vamos trabalhar os pontos baixos. Então, entra aqui, ó, tá vendo que eu tô segurando a pontinha aqui, ó. Segura a pontinha aqui. Puxa o fio que vem do novelo aqui pra frente, fica com uma alça na agulha, pega o fio que vem do novelo e passa por essa alça. Peraí. Aí. Volto aqui dentro da alça, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessas duas alças. Entro aqui na minha alça, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Entro na alça, puxo o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Vamos fazer isso até preencher toda essa parte aqui, ó, com pontos baixos. Fiz aqui, deu 11 pontos baixos. Agora, nós vamos separar uma parte do fio. Pode cortar. Vem aqui na bolsa. Deixa eu pegar aqui uma outra agulha. Porque você vai posicionar a sua alça aqui aonde você quer. Deixa eu ver se aqui tá certo. Deixa eu ver. Aí, você vai entrar por dentro com outra agulha. E vai levar esse fio que você cortou lá pra dentro, ó. Só não pode tirar essa outra agulha daqui. Nós vamos costurar também em ponto baixíssimo, igual nós fizemos na lateral. Então, vamos lá, ó. Entro aqui nessas duas alcinhas, entro aqui na bolsa, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, passo pelos dois pontinhos da alça e passo por essa laçada que tá na agulha. Vamos no próximo ponto nas duas alcinhas, entra na bolsa, pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente e passa por essa alcinha que tá na agulha. Entro aqui no próximo ponto, nas duas alcinhas, opa, isso. Entro na bolsa, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo por essa alça que já tá na agulha. Vamos fazer um ponto baixíssimo em cada ponto. Ó, eu acho que eu vou até costurar sem cortar a aula. Pra vocês verem. O último ponto aqui, ó. Deixa eu ver se ficou reta, né? Porque eu acabei entortando um pouco a alça. Aí, às vezes, a gente perde a noção se ficou reta. Vamos fechar aqui. Ó, pra mim aqui, pessoalmente, tá tudo certo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Corto o excesso de fio, puxo aqui pra frente, venho nas duas alcinhas desse ponto que eu trabalhei e puxo esse fio pra baixo. Venho aqui pra passar esse fio pra dentro da bolsa.
E aqui dentro, eu vou esconder ele dentro dos pontos e passar um pingo de cola na ponta. E depois, vou repetir a mesma coisa com a outra alça e mostro pra vocês. Costurei aqui as duas alças e desse lado, eu aproveitei e apliquei a minha etiqueta personalizada de acrílico lá da Destaque Etiquetas. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição. E já está aplicado, então, todas as alças. Agora, só falta essa aqui de corrente. Primeiro, eu vou arrumar aqui certinho, né? Como ela já vem com a argola articulável, facilita muito, gente. Opa. Então, agora é só a gente vir aqui, ó. Eu pego na bolsa, na lateral de novo e na bolsa. E isso dos dois lados. Aqui, ó, pego na bolsa, na lateral e na bolsa. E fica assim. Aí, a alça fica maior ou menor. E você pode, depois, se você preferir, abrir aqui o elo e trocar a argola articulável por um mosquetão pra você usar ela inteira aqui na bolsa, tá? Vamos lembrar de sempre arrumar a nossa alça aqui pra ela ficar bonitinha. Ó, e esse aqui é o resultado final da nossa bolsa. Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom pra vocês verem ela completa. Olha, pessoal, esse é o resultado final da nossa aula de hoje. A alça ficou certinha, tá? É que olhando aqui assim, ó, parece que ela tá torta, né? Mas não tá torta, não. Ela ficou certinha, ó. Desse lado dá pra ver melhor. Deixa eu aproveitar e passar as medidas finais da nossa aula de hoje. De comprimento, a nossa bolsa ficou com 22,5. De altura, 15,5. E de largura, 7,5. Eu vou aproveitar também e vou pesar pra gente ver o peso. Claro, pessoal, porque precisa contar que tá com os acessórios, tá? Ficou com 527 gramas, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse modelo. Me conta se vocês querem que eu traga outros modelos como esse. Aproveita para curtir esse vídeo, comenta pelo menos um coração, compartilha ele com aquela sua amiga crocheteira ou naquele grupo de crochê que você faz parte. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero em um próximo vídeo.